praticamente um arquivo X, mas com todos os ingredientes reais. Então, houve acobertamento militar, né, por parte do Exército Brasileiro, né, no caso, a ESA, a Escola de Sargento das Armas, que ficava ali em Três Corações, que é próximo, 15 quilômetros aproximadamente de Varginha. Houve o acobertamento por parte da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, o pessoal envolvido no tratamento das criaturas nos hospitais regional e Humanitas também As fizeram. criaturas chegaram a ir para o hospital? Foram para o hospital, Como que inicialmente. aconteceu assim? Caiu Então, uma... tudo partiu de um avistamento envolvendo 3 garotas, né, que era a Liliane, a Kátia e a Valquíria. Liliane e a Valquíria são Ali, ó. 2 irmãs, né, são 2 irmãs, e ali a Kátia. E elas estavam voltando depois de ajudar na mudança de uma pessoa, ficou cuidando ali, as pequenininhas, no caso a Valquíria ficou cuidando dos filhinhos ali, enquanto os pais faziam a questão do encaixotamento, da mudança, ajeitando ali. E quando elas foram voltar para casa, resolveram pegar um atalho por um terreno vazio que tem no Jardim Andere, lá em Varginha, e acabaram vendo, próximo ao muro, uma criatura agachada, marrom, de olho vermelho, né? E uma criatura parecida com essa aqui, quer ver? Você tem a ilustração? Tenho várias ilustrações, algo assim, marrom escuro. Nossa, bem a Como, figura caricata do ET. Mostra para nossa Isso. câmera ali, a gente consegue Marrom escuro e com os olhos vermelhos, e tinha umas protuberâncias na cabeça, né? Essa criatura, ela estava agachada, e quando elas foram passando, elas ficaram olhando, e quando ela virou o rosto, que elas viram aqueles olhos esbugalhados, né, saltados, elas ficaram com muito medo. Teve até uma delas falou que parecia um demônio, um diabo, né, e saíram correndo. Quando chegaram em casa, a dona Luísa, que é a mãe da Liliane e da Valquíria, deu água com açúcar para elas, tal, e voltou ao local junto com a Kátia, que era a menina mais velha. Ao chegar lá, haviam moradores do terreno vizinho, da frente e tal. Tinha poucas casas naquela época, né? O bairro estava em construção, mas tinha gente ali. E quando ela chegou, ela sentiu um cheiro de amônia, alguma coisa assim, parecendo amoníaco, segundo a dona Luísa, a mãe das garotas, e viram umas pegadas grandes estampadas no terreno. Os moradores comentaram com ela, falaram assim: ah, vocês vieram ver o bicho? O bombeiro já levou, né? Comentaram com ela que o bicho tinha sido levado pelos bombeiros. Pois bem, ela voltou para casa, aquela coisa toda. O Birajara Franco Rodrigues, que era um ufólogo que morava em Varginha, advogado de direito lá da cidade, ele voltava de uma viagem no sul de Minas ali. Isso ele voltou no domingo à noite, e estava aquele burburinho, que um diabo, uma coisa estranha tinha sido vista num terreno baldio. Ele começou a ter um monte de informações do pessoal do hospital, que o monstrinho tinha aparecido lá. Aí ele começou a ficar meio confuso, né? Porque como que o bichinho lá, né, aquela criatura, apareceu num lugar e apareceu no outro, e tem já o envolvimento também dos militares ali que capturaram. Pô, se passou por um lugar, estava no outro. O que é isso? É uma criatura só? É mais do que uma? E depois ficou confirmado que se tratavam de criaturas distintas. Então, o que aconteceu? Assim, todo o caso ele eclodiu na imprensa por conta do avistamento delas, e as investigações começaram por conta disso, porque o Birajara Franco Rodrigues foi lá na casa delas, entrevistou, pegou ali já o depoimento na segunda-feira, e viu que elas estavam falando verdade, que estavam passando por um processo traumático, né, que foi algo verdadeiro que tinha ocorrido ali. E aí nisso as pessoas vão chegando também, vão trazendo informação. Ele acionou alguns ufólogos de São Paulo, no caso Clauder Covo. O Clauder Covo falou para mim também, aí eu falei para o Jamil, tal. No fim das contas a gente criou o grupo dos 7 para investigar, que eram 7 investigadores. Eu era o número 4 desses investigadores,
E aí nós fomos para Varginha e começou toda a investigação. E por que é um arquivo X, né? Porque teve as capturas de criaturas, o acobertamento desses meios militares e houve a morte também de um policial militar que capturou uma das criaturas. Sofreu um arranhão embaixo da axila e veio a Um óbito arranhão depois. provocado pela criatura. Pela criatura. Então, se acredita que provavelmente alguma bactéria ali, alguma coisa, Que loucura. causou a morte dele. Porque eu conversei com o legista que atendeu esse caso, né? Isso agora faz questão aí uns 3 anos atrás. Eu tive na casa do Dr. Janini, que foi o legista, e ele me falou, cara, com dezenas de anos de profissão, ele já está aposentado, eu nunca vi uma superbactéria como essa. Eu tentei, assim, dar uma jogada para ver se ele falava que poderia ser alguma coisa ali. E ele falou, olha, eu não posso falar que é do ET, mas que, de repente, pode estar associado, se ele realmente capturou, como estão dizendo os parentes dele, né, que ele esteve envolvido na captura de uma dessas criaturas na noite do dia 20 de janeiro de 96. Então é o policial Marco Elixerezi, é isso aí mesmo. E nunca houve uma pressão popular para que o governo ou o exército brasileiro se pronunciassem a respeito dessas criaturas? Sim, o que foi feito com o corpo delas, enfim? Então, as explicações militares, principalmente da ESA, é de que se tratava de um casal de anões grávido que foi confundido. O Major Causa era um dos militares da ESA que deu esse depoimento, inclusive. Ele conseguiu falar isso em público? Ele falou num documentário espanhol. Né, foi o pessoal lá e ele acabou falando, inclusive ele se enrola, fala, então, aí esses anões, a gente deu carona num caminhão do exército, porque estava chovendo, e aí colocamos a anãzinha grávida, o marido dela, levamos, e o pessoal viu os dois baixinhos entrando lá dentro, ele até fala, entrando as criaturas no hospital, o pessoal confundiu, mas na verdade era o pessoal com nanismo ali, né? Porque tinha... E aí, essa foi uma das explicações. A outra explicação que o Exército trouxe foi um IPM, que foi feito um inquérito policial militar, onde tinha um objetivo dos militares em jogar a culpa da criatura de Varginha no Luiz, que era um cidadão varginhense, conhecido, uma figura carimbada lá da cidade, que tinha problemas assim, mentais, né? Ele não falava, ele escuta, mas não fala, chamam ele de mudinho. E aí acabou colocando a culpa no mudinho. Só que o que eles colocaram no inquérito policial militar, que nem chamaram as pessoas que viram a criatura no terreno, né, que são as meninas conhecem o mudinho, logicamente falariam que não era ele. E eles falaram que foi o seguinte, que caiu uma chuva em Varginha, isso não é mentira, mas na hora que as meninas viram no terreno, a chuva ainda não tinha caído. E eles falaram que era o mudinho sujo de lama. Por isso que o mudinho é branco. Então ele ficou marronzinho, né? Porque a criatura ela é marrom, de olho vermelho e tal. E o mudinho, ele anda, às vezes ele se agacha mesmo para pegar a bituca de cigarro e tal. E hoje nós sabemos que ele não estava no terreno naquele horário, não tinha chovido, ele estava num ginásio onde o pessoal estava jogando futebol ali e tal, e o pessoal viu ele no ginásio naquele horário. Então não podia ser o mudinho. Mas o Exército fechou o inquérito policial militar falando que era o mudinho. Só que existiam mais criaturas, então tinha que ter um monte de irmão gêmeo do mudinho, né, espalhado lá por Varginha. A outra explicação esdrúxula do Exército é que seria o Etevaldo. Quem que era o Etevaldo? Etevaldo desenho? Não, o Etevaldo era um militar, um soldado da ESA, que era pobre, então ele tinha que fazer uma mudança e o Exército, então, disponibilizou um caminhão militar para que colocasse a mudança dele, então teve aquela movimentação, um monte de gente vendo aqueles caminhões passando em Varginha e falavam, o caminhão do ET, do Etevaldo, tal, e aí criou-se... Que história, uma pior que a outra. Não, que eles contaram, hein? então, o Exército, infelizmente, usou assim algumas explicações totalmente descabíveis, esdrúxulas, e infelizmente
Hoje a gente sabe aí que foi uma grande farsa para acobertar. Mas olha só que coisa interessante. Documentos do caso Varginha, a gente sabe que existe. Alguns documentos. Pelo menos alguns militares lá deram com a língua nos dentes e os pesquisadores foram atrás. A questão de uns 2 anos atrás, um advogado chamado Rafael Pederneiras, ele entrou com um processo. Eu até auxiliei dando algumas dicas, algumas coisas, e ele entrou com um processo. Só que começou tipo uma perseguição em cima dele por conta que ele queria liberar esses documentos e liberar algumas coisas sobre Varginha. Conclusão e resumo da ópera aí, né? Ele acabou tirando, depois de um tempo, esse processo do ar, não quis ir mais à frente, porque o Exército pegou alguns documentos que estariam desclassificados após 25 anos, né, porque o caso Varginha foi classificado como ultra-secreto, então ultra-secreto é 25 anos, e o Exército fez uma sacanagem, baseado numa brecha que a lei tem. Que eles fizeram? Reclassificaram por mais 25 anos esses documentos. Ou seja... Deu 29 agora, já 20. Isso. Então, só em 2046 é que a gente vai ter acesso a esse material. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Se o Exército falou que era o Mudinho, era o Casal de Anão, ou era o Etevaldo, seja quem for, por que ele reclassificou os documentos por mais 25 anos? O que tem nesses documentos que os militares não querem que a gente veja? E outro detalhe, como houve o envolvimento americano no caso, porque aí, voltando lá no início do caso Varginha, para essas criaturas aparecerem lá no terreno, elas têm que ter vindo de algum lugar, certo? Uhum. Então, o que houve, né, que correu em boca miúda naquela época? O NORAD norte-americano abateu um desses OVNIs em forma de charuto que estava aparecendo no sul de Minas. Vários objetos já estavam aparecendo desde o dia 13 de janeiro de 96, lá teve vários avistamentos. E aí eles abateram um desses objetos, caiu na zona rural de Eloy Mendes, e houve toda uma operação lá para resgate desse objeto. A gente falou com um desses militares que estavam ali nas tendas, aquela coisa toda, veio equipamento dos americanos também para ajudar nesse resgate, e um desses militares falou que eles estavam instruídos, caso chegasse no local algum civil, alguma pessoa que morava ali nas fazendas e tal, era para informar que eles estavam resgatando um satélite. Uhum. Ponto. Né? No caso da nave. Sim. Então, o que aconteceu? Como a nave foi abalroada, como ela foi avariada pelo NORAD, ficou a parte dela de trás soltando fumaça e tudo mais. E essa nave em forma de charuto foi visto sobrevoando baixo, isso naqueles dias aí, pelo Eurico de Freitas e a Auralina de Freitas, que é um casal que mora na zona rural ali de Três Corações, viram aquele charuto passando, o gado ficou correndo de um lado para o outro, tal, essa história aí o pessoal já conhece, e depois lá na frente o objeto caiu. Antes de cair, nós acreditamos que as criaturas foram pulando e se refugiando nas matas e nas margens ali do Rio Verde. E aí por isso que ficou um monte de criatura espalhada e começaram as capturas então. Então a primeira captura, no dia 20 de janeiro, foi feita pelo Corpo de Bombeiros. A segunda e a terceira captura foi feita pelo Exército Brasileiro à tarde, dentro da mata, foi uma operação pente fino, uma criatura foi pega viva e a outra morta, porque existem civis que escutaram um tiro de FAL, que é fuzil automático leve, então viram ali que quando os militares subiram com aquele saco de campana, um se mexia e o outro não. Então eles imaginavam que a criatura, né, que foi atingida provavelmente morreu e por isso que ela estava inerte dentro do saco de campana. À noite teve a captura, aliás, à tarde, quando as meninas viram, teve outra captura pelo bombeiro, e à noite teve uma captura pelo policial militar que morreu, que é o Marco Elixerez, e o seu companheiro Cabo Lopes, Eric Lopes. Eles chegaram a atropelar a criatura, pegaram a criatura,
colocaram no banco de trás, né? O Marco Elixerese foi com a criatura no banco de trás e foram para o pronto-socorro do Hospital Regional, que fica no centro de Varginha. Lá, o médico de plantão do pronto-socorro não quis atender, mas orientou eles a darem a volta por trás do Hospital Regional, que já tinha uma ala separada, porque já tinha chegado outra criatura lá. Uma dessas criaturas foi atendida, essa que foi atropelada, por ortopedistas do Hospital Regional, a gente sabe o nome, embora um estava na escala no dia, aí o outro disse que não era ele, porque aí isso foi o outro que substituiu, ou seja, a gente sabe que foi um ou outro que atendeu a criatura. E inclusive deu detalhes para o doutor Roger Leir, que era um médico americano que esteve no Brasil e foi conversar com ele, escreveu até um livro a respeito das características dessa criatura que foi atendida ali. E uma outra criatura foi levada para o Hospital Humanitas. O Hospital Regional e o Humanitas eram geridos pelo mesmo diretor, que era o Adilson Uzier Leite. Então facilitou a transferência de uma das criaturas para passar